Vindo ao portal Omics Logic. Eu me chamo Lucas Carneiro e falarei um pouco da biologia como ciência de dados. Começando por o que é bioinformática? É o desenvolvimento, implementação e uso de métodos e ferramentas de software para compreender os dados biológicos. A bioinformática tem suas aplicações práticas na área da saúde, na agricultura e na mitigação das mudanças climáticas. À medida que esse campo avança, a bioinformática apresenta vários desafios, tanto para os alunos que tentam aprendê-la, quanto para os professores que tentam ensiná-la. Nessa apresentação, explicarei os desafios e limitações atuais da bioinformática e descreverei como nós enfrentamos esses desafios com o programa Omics Logic. Também falaremos sobre a taxonomia de Bloom e como ela é aplicada nos cursos de bioinformática do nosso portal. Além disso, falaremos dos fundamentos do programa, que são os cursos, as atividades práticas, os estudos de casos e projetos, e por fim, descreverei alguns resultados do programa Omics Logic. Então, quais são alguns dos desafios que a bioinformática enfrenta atualmente? Para começar, esse campo está em constante crescimento, seja pelo desenvolvimento de novas tecnologias e novos softwares, para melhorar o tempo e a potência de processamento dos dados. Os dados analisados geralmente são em grande quantidade, o que consome muita memória e processamento, principalmente em computadores pessoais. Apesar de estarem disponíveis publicamente, existe uma certa complexidade para acessar esses dados, onde geralmente o conhecimento de programação é necessário para isso. Da mesma forma, pipelines e programas de análise exigem conhecimento em programação que muitos biólogos não possuem. Falando sobre o ambiente universitário, os alunos obtêm um conhecimento teórico, mas não recebem experiência prática com o fluxo de trabalho completo, principalmente devido às limitações anteriores. Falando sobre os docentes, estes já enfrentam desafios para cobrir uma gama de diversos tópicos se for especializado em alguma área da bioinformática ou se não estiver familiarizado com a bioinformática em geral. Por exemplo, um professor que pesquisa a expressão de oncogênese pode não saber muito sobre a metagenômica da água do mar. Justamente com o intuito de superar esses desafios, foi desenvolvida a plataforma Omics Logic. Esse programa tem como objetivo a bioinformática SOS, que, traduzindo, visa padronizar, organizar e sistematizar o treinamento em bioinformática para tornar essas análises úteis para qualquer biólogo ou clínico. Bom, e por que nós vemos necessária a padronização? Principalmente para manter o conteúdo atualizado, já que esses cursos geralmente são desenvolvidos em casa e ministrados esporadicamente. A organização já é necessária porque a combinação de vários tópicos diferentes é um desafio. Através dela, nós conseguimos manter o fluxo e as transições do conteúdo. Já a sistematização é importante para avaliarmos o progresso das pessoas, como dar mais atenção aos alunos que estão tendo dificuldade ou também a guiar as pessoas que já estão um passo à frente. A Omics Logic usa módulos padronizados e sessões interativas, começando com o domínio de palavras-chave, terminologias e conceitos. Logo, implementamos com conjuntos de dados reais e usamos uma abordagem baseada em projetos. Como é esse processo de aprendizado? Bom, para guiá-los no processo de desenvolvimento das habilidades, a Omics Logic emprega os níveis de aprendizado da taxonomia de Bloom. Essa abordagem começa com o básico. Os alunos lembram todos os fatos e terminologias e são capazes de repetir e memorizar o material. Com essa base, a aprendizagem constrói o conhecimento conceitual, ou seja, ser capaz de entender os conceitos e aplicar as informações em novas situações. Posteriormente, o aluno será capaz de analisar dados, criar conexões e logo avaliar usando determinados métodos. Isso os levará aos mais altos níveis de aprendizado, que será a capacidade de projetar e criar trabalhos originais. Como os recursos da Omics Logic ajudam a avançar no ensino da bioinformática? A Omics Logic é um portal para aprendizado prático e teórico da bioinformática. Nele você encontra cursos projetados para levá-lo ao conhecimento teórico, módulos de treinamento, ferramentas de análise de dados, conjuntos de dados de projetos selecionados e sessões interativas com mentores para fornecer ao aluno um caminho claro na pirâmide da taxonomia de Bloom. Então, não importa qual seja a experiência inicial do usuário com a bioinformática, a Omics Logic é uma ferramenta útil para obter conhecimento da teoria por trás da bioinformática, para analisar grandes conjuntos de dados, para introduzir as linguagens de programação como R e Python, ou para iniciar um projeto de análise de dados do zero.
Esses 6 cursos foram tirados do currículo básico da Omics Logic disponível online, começando com uma introdução às aplicações da bioinformática e uma visão geral dos tipos de dados. O aluno é capaz de aprender terminologia e conhecimento factual. A partir daí, são introduzidas genômica, transcriptômica, metagenômica, epigenética e ciência de dados. Cada curso começa com termos e conceitos importantes, e em seguida apresenta estudos de casos e pipelines relacionados a cada um. Isso permite que os alunos adquiram um conhecimento conceitual para iniciar os seus próprios projetos. E para que servem os projetos? Nós sabemos que a melhor maneira de aprender sobre um conteúdo é através da aplicação do conteúdo. Por exemplo, um estudo de caso. Na nossa plataforma, nós temos estudos de casos reais que foram preparados pela nossa rede de mentores e colaboradores que ilustram como vários métodos de bioinformática e tipos de dados ômicos são usados em pesquisas atuais na medicina. Por exemplo, oncologia, doenças infecciosas, neurociência, biotecnologia, agricultura e até astrobiologia. Os projetos são preparados com dados disponíveis publicamente e usamos para explorar e entender o desafio da pesquisa, como também o caminho da análise. Dessa forma, conseguiremos extrair insights significativos dos dados ômicos mais complexos. A plataforma Omics Logic oferece aos alunos opções para analisar um determinado conjunto de dados. Esses conjuntos de dados podem ser usados de várias maneiras. Você pode aprender bioinformática sem qualquer codificação. Para isso, em cada projeto explicamos os pipelines de análise na plataforma TBioInfo, uma plataforma amigável para análise de dados massivos. Você também pode aprender os scripts por trás das etapas, aprendendo a organizar, limpar, visualizar e analisar dados em linguagens populares de programação como R e Python, e a partir daí, criar as suas próprias análises. Finalmente, você também pode ouvir sobre os projetos e aplicações de pesquisa em nossos programas orientados por mentores, onde os especialistas compartilham suas experiências e apoiam projetos de pesquisa desenvolvidos por você. Aqui está um exemplo do pipeline independente do código. A interface da plataforma TBioInfo é um pipeline codificado por cores. Isso ajuda a estabelecer uma conexão lógica entre os nomes técnicos e as etapas lógicas necessárias para construir o seu pipeline completo. Os dados são inseridos com um arquivo de entrada e, em seguida, as análises podem ser escolhidas com base no tipo de pesquisa. Cada parte da análise é separada em 3 cores: azul para pré-processamento, vermelho para mapeamento e verde para quantificação. Quando você clica em um botão, um pop-up fornece informações adicionais úteis para construir o pipeline. A facilidade dos botões codificados por cores permite que os programas sejam executados sem nenhum conhecimento de codificação. Depois de usar a plataforma TBioInfo para visualizar os pipelines e praticar a análise, os alunos podem pegar o seu conhecimento teórico, lembrar e entender os níveis da taxonomia de Bloom e aplicar a um projeto original. Da mesma forma, o corpo docente deve ser capaz de atribuir o programa Omics Logic a seus alunos com o entendimento de que lhes dará um conhecimento abrangente de bioinformática. Outro objetivo do projeto é que os alunos sejam capazes de ler e entender a literatura primária para recriar metodologias. Isso os levará à capacidade de encontrar erros e solucionar problemas. O programa Omics Logic emprega uma abordagem híbrida, combinando aprendizado com pesquisa. Para garantir que os alunos estejam desenvolvendo o primeiro nível da taxonomia de Bloom, a Omics Logic acompanha o progresso com atividades como pipelines, programação, revisão de literatura, questionários sobre tópicos, termos-chaves e também abrange uma ampla gama de tópicos, como pesquisa biomédica, biotecnologia e agricultura. E então, os alunos podem, além de mostrar que compreenderam a literatura, continuando sua base de conhecimento com uma avaliação de pesquisa, certificando-se de que são capazes de entender os métodos, desafios e resultados. Eles também devem ser capazes de fazer perguntas com base na exploração desses dados. Resumindo, a bioinformática combina termos de biologia com as habilidades da ciência de dados, o que permite aos pesquisadores responder a perguntas das ciências da vida com métodos de análise de dados reproduzíveis. Os membros investigadores, ou conhecidos como Research Fellows da Omics Logic, podem fazer perguntas de pesquisa sobre qualquer tópico de bioinformática, levando a uma gama diversificada de projetos, da análise de vias biológicas afetadas na esclerose múltipla às metástases cerebrais devido ao câncer de pulmão de pequenas células
esses alunos podem aplicar o que aprenderam no curso, trabalhar com um grupo de mentores profissionais e enviar os seus projetos no portal para revisão. Os alunos devem, então, ser capazes de alcançar o nível mais alto da taxonomia de Bloom, criar, isto é, conseguido através da criação do seu próprio projeto de análise. Por exemplo, Simay Dolaner, aluna de iniciação científica da Universidade de Bahçeşehir, Istambul, Turquia, que terminou seu treinamento em pesquisa ômica, pôde trabalhar em um projeto envolvendo leucemia linfocítica crônica, um tipo de câncer de sangue que tem um fundo biológico muito heterogêneo e diversas estratégias de tratamento. Usando dados de pacientes com leucemia e de pessoas saudáveis, ela conseguiu analisar que a maioria dos genes estavam envolvidos na biogênese e no processamento de RNA. Como resultado, 33 RNAs não codificantes longos foram diferencialmente expressos e viram que existiam diferenças na expressão desses RNAs quando o câncer progredia e quando o câncer estava em regressão espontânea. Um exemplo final do resultado de aprendizado do programa Omics Logic é esta apresentação de pôster para um projeto feito em colaboração com o Instituto Memorial de Pesquisa Médica Noguchi e a Pine Biotech. Aqui está a equipe da Pine Biotech que esteve envolvida com o projeto. O mentor Elia Brodsky, o Dr. Mohit e a Dra. Kaur, bem como nossos colaboradores da Universidade de Gana, Dra. Anita e Dra. Benedita. Esse pôster foi sobre uma interação crítica em glóbulos vermelhos do hospedeiro humano. Vários candidatos foram estudados com sucesso variável em estágios in vitro e em ensaios clínicos iniciais. Nesse pôster, compartilhamos descobertas preliminares que sugerem que esses dados genômicos podem ser usados para desenvolver uma estratégia local para um projeto de vacina eficaz contra a infecção em estágio sanguíneo, tanto em Gana quanto nas regiões vizinhas. A Omics Logic orgulha-se de colaborar com diversos programas ao redor do mundo. Por exemplo, o NAIPI, a Associação Nacional de Investigadores Principais de Ideias. Também trabalhamos com mais de 15 mil alunos em faculdades comunitárias, como a Faculdade Comunitária de Glendale. Temos também parceiros de universidades de primeira linha, como a Universidade de Georgetown, bem como outras 20 universidades em todo o mundo. E é com total satisfação que lhes dou as boas-vindas ao portal Omics Logic.